Evangelho do dia, canal Juntos com Maria. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali se sentou com os seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com eles e disse a Felipe: onde compraremos pão para todos estes tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei-o sentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em números de 5.000. Jesus tomou o pão e rendeu graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E igualmente dos peixes lhes deu quanto queriam. Estando ele saciado, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e 2 pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram encheram 12 cestos. À vista deste milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de servir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam rebatá-lo e fazê-lo rei, tomou a retirar-se sozinho para o monte. Isso para nós, meus irmãos e minhas irmãs, foram palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, neste milagre da multiplicação, nos traz 2 ensinamentos, ou até mais. Mas aqui o que tocou para mim hoje, o que tocou ao meu coração, foram pelo menos 2 ensinamentos. Existe uma linha teológica que diz que Jesus simplesmente organizou as coisas que aquelas pessoas tinham e juntou numa grande partilha. Mas aos olhos da nossa fé e ao que vem esta palavra aqui nos dizer, é que realmente houve um milagre, Houve o milagre da multiplicação e houve também o milagre da partilha, Então esse eu acho que é o primeiro fundamento, ou é o primeiro ensinamento que a palavra nos traz hoje, pelo menos aquilo que toca ao meu coração, ao que chega aos meus ouvidos, que é simplesmente a partilha. De que para ver o milagre, para que Cristo fizesse aquele milagre,
precisava de uma pequena partilha ou de uma pequena porção, né? Jesus não multiplicou nada, né? Jesus precisou de algo para ser multiplicado. E aí entra, né, o menino com os pães e os peixes, e através desse gesto nobre de partilha, que fica para nós aqui esse ensinamento, né, de que devemos sim, né, partilhar mesmo o pouco que temos, que é daí que vem o milagre da multiplicação. É daí que Jesus consegue fazer o milagre, através dessa pequena partilha, através dessa pequena quantidade. E até hoje nós vivemos dessa maneira, né? Deus não faz o milagre sobre o nada, né? Deus precisa de algo, né, para poder realizar o milagre. E muitas vezes a única coisa que Deus precisa é do nosso sim. Muitas vezes o que Deus precisa é um pouquinho da nossa partilha, que nós possamos partilhar um pouquinho daquilo que temos ou daquilo que podemos entregar para Jesus, entregar para o reino de Deus, para que aconteça o verdadeiro milagre. E aí Jesus também sabia que ele ia fazer esse milagre, mas ele quis, né, a participação aí do Felipe, do André, né? Ele quis envolver as pessoas neste milagre, né? Então fica aí uma segunda lição, né? Que todo milagre, todo o projeto de Deus, ele precisa e quer contar comigo, quer contar com você, e não importa o tamanho, né? Não importa o tamanho do nosso conhecimento, não importa a quantidade que temos, ele simplesmente quer contar com nós, né? Através da nossa partilha, através da nossa entrega, através do nosso sim. E posso até dizer um terceiro ensinamento que aqui veio no meu coração agora, é bem aqui o finalzinho, né? Que a palavra nos fala, que é Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Aqui eles nos ensina a humildade, né? Então muitas vezes nós, né, os seres humanos, através do nosso conhecimento, achamos também que sabemos tudo, sabemos de tudo, né? E aí vamos crescendo e vamos nos inchando e nos tornando obesos, né? Espiritualmente falando. E aí, além de não partilhar tudo isso, ainda ficamos soberbos, né? Ficamos aí nos achando digno de ser reis. Mas aí Jesus aqui no finalzinho ainda dá uma terceira liçãozinha para nós, que é neste momento, né, quando nos sentimos aí um pouquinho prepotentes, arrogantes e soberbos, que possamos então fazer exatamente como Jesus fez, nos retirar e deixar que somente Jesus apareça, né? Deixando que somente a palavra de Deus seja revelada e não aquilo que nós queremos aparecer, né? Aparecer num grande sentido assim, né? Muitas vezes numa prédica, né? Muitas vezes numa partilha da palavra, nós muitas vezes queremos impor aquilo que nós achamos, aquilo que é de nosso conhecimento, mas muitas vezes não é isso que Deus quer falar, né? Deus, ele fala através do seu Espírito Santo e precisamos realmente abrir o nosso coração e deixar que Deus fale por nós. Amém? O Senhor seja louvado e que neste dia você possa tirar a sua reflexão desta palavra e espero também ter te ajudado um pouquinho para a sua reflexão. Amém?
fique com Deus e juntos com Maria.